Povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui desse canal, mais um vídeo, e hoje nós estamos aqui para um momento muito especial. Eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês. Peço que vocês permaneçam até o fim, vai ser uma live rápida. Nós estamos aqui em uma série a respeito do Apocalipse, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, em nome de Jesus. Eu quero desde já agradecer a tua preciosa atenção. E, em nome de Jesus, eu trago aqui uma mensagem reveladora neste dia, uma revelação do Espírito Santo a respeito dos 4 cavaleiros de Apocalipse, tá? Nós estaremos falando em 4 etapas. Esses vídeos se tornarão uma playlist com 4 mensagens reveladoras para a nossa atualidade. E hoje, necessariamente, estaremos falando de uma maneira específica, direta e objetiva a respeito do cavalo branco e de seu cavaleiro. Portanto, desde já, comece a compartilhar, comece a curtir, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Você se inscrevendo, compartilhando, você está pregando o Evangelho de Cristo, e nós sabemos que o arrebatamento da igreja se aproxima, sabemos que o anticristo está prestes a se manifestar, e cabe a mim e a você alertar o maior número de pessoas possível, né? Para embasar a revelação que recebemos de Deus, estarei lendo aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, ok? Talvez você já ouviu muitas vezes essa passagem e questionou, quem seria esse cavaleiro branco, né? Que está num cavalo branco. Muitas pessoas acham que é Jesus. Porém, Jesus, ele é o cavaleiro que está no cavalo branco, lá em Apocalipse 19, tá? Aqui não se trata de Jesus. Aqui está se tratando da pessoa, da personalidade do anticristo. Aquele que tenta imitar a Cristo, né? Parecer como Cristo. É por isso que ele vem em um cavalo branco e vem como se fosse o próprio Messias, para enganar as nações. Note esse detalhe. O aspecto branco também, ele traz uma mensagem simbólica, a mensagem de paz. Ele estando em um cavalo branco, com um arco, ele também transmite uma certa segurança. Então nós vamos ver aí 2 palavras-chave, paz e segurança, é a palavra-chave do anticristo. Note só um detalhe, a palavra de Deus já diz lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 3. Portanto, quando disser, haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Para que o planeta Terra o aceite como o Messias, ele, antes de se manifestar, vai promover no planeta Terra um verdadeiro caos. E Deus já tem nos mostrado, Deus já tem nos revelado que esse caos já está em andamento. Este que é o cavaleiro branco, quando ele assumir o governo das nações, ele não terá dificuldade nenhuma. Por quê? Todo o cenário terreno já estará preparado para ele. E aí você diz assim, mas pastor, quem é que está preparando o cenário para o cavaleiro branco? Por incrível que pareça, se até hoje você via a ONU como um órgão mundial que promove paz e segurança, como foi o propósito da sua fundação, você vai entender que na realidade a ONU, ela está a serviço e prepara o cenário da Terra para recepcionar o anticristo. Note isso, a ONU ela foi criada em plena Segunda Guerra Mundial, em 1945. Qual foi o propósito fundamental da criação da ONU? Proporcionar paz e segurança.
Será que isso é coincidência? A ONU foi criada em meio à Segunda Guerra Mundial com o propósito de proporcionar paz e segurança. Sim, exatamente isso. Foi criada em 1945, em plena Guerra Mundial, com o propósito de proporcionar, de promover em todo o globo térreo paz e segurança. E aí o que ocorre? A ONU, que foi criada com esse propósito fundamental, teve a sua primeira operação promovendo paz e segurança, entre aspas, sabe? Sabe onde foi? Em 1948, envolvendo, sabe qual nação? A nação de Israel, que estava em um grande conflito com seus vizinhos árabes. E ali então, houve a primeira intervenção da ONU com o propósito de promover paz e segurança. E todos nós sabemos que em todas as resoluções da ONU, ela sempre prejudicou a nação de Israel. Ela sempre foi contra Israel, né? O Estado de Israel, ele foi criado, né, graças a um brasileiro que em 1948 era o secretário da ONU, Oswaldo Aranha. E ele assina esse termo reconhecendo, né, estabelecendo Israel como Estado. Porém, a ONU sempre lutou contra Israel. Aqui promovia a paz e segurança, pelo contrário, incentivava todos os inimigos de Israel a se levantar, a ir contra Israel, a destruir a Israel e guerrear contra Israel. Sabe qual é o propósito da ONU verdadeiramente? Verdadeiramente o propósito da ONU é preparar todo o cenário da Terra para que esse cavalo branco entre em cena, para que seu cavaleiro comece a dominar. Nós sabemos que a ONU, ela tem um controle de diversos departamentos, sobre nações, sobre povos. Você já parou para prestar atenção que hoje nós somos governados pela ONU? Nós já somos controlados pela ONU. Acorda, crente! O anticristo, ele só não se apresentou ainda, mas nós já estamos sendo governados por sua maior instituição na face da Terra, chamada ONU. Você sabe por que você tem que sair com máscara de casa? Teve que sair com máscara? Você sabe por que ficamos tempo sem trabalhar? Porque igrejas ficaram fechadas? Porque pessoas teve que se manter o distanciamento social? Você sabe por que vivemos falências generalizadas de empresas e comércios e indústrias? É por causa do governo do anticristo através da ONU. E essa ordem veio através de um braço da ONU. Qual é esse braço da ONU que implantou essa lei no planeta inteiro? Essa ordem no planeta inteiro? Vou repetir para vocês. OMS, Organização Mundial da Saúde. É um instrumento da ONU. E ainda tem gente que duvida que o anticristo vai demorar para assumir. Tem gente que está duvidando que o Cavaleiro Branco vai demorar para chegar. Ele já está com a sua instituição operando. Ele já está com a sua instituição agindo poderosamente. E você sabe qual é o propósito fundamental de tudo isso? Gerar um verdadeiro caos mundial, sabe? A ONU quer gerar um caos mundial. Por que eles querem gerar um caos mundial? Eles querem gerar um caos mundial, um caos global, porque esse caos mundial, esse caos global, vai fazer com que os próprios homens, com que as próprias nações conclamem: nós precisamos de um líder. Nós precisamos de alguém que promova a paz. Nós precisamos de alguém que promova a segurança. Nós precisamos de alguém que promova estabilidade. Vocês estão entendendo isso? Então, o que acontece? Quando ele se manifestar, ele não vai ter que fazer política. Ele não vai ter que fazer discurso. Ele não vai ter que convencer ninguém. Pelo contrário, a própria humanidade vai conclamar por seu nome. A própria humanidade vai falar: queremos esse líder, queremos esse homem que nos traga paz, que nos traga segurança. Então entenda uma coisa: a ONU, através da OMS, Organização Mundial da Saúde, através da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e através desse falso nome de promover paz, eles estarão promovendo totalmente o oposto. Estarão promovendo fome, estarão promovendo peste, estarão promovendo guerras. E quando todo esse conjunto de caos estiver infestando o planeta inteiro, o clima estará propício e favorável
onde toda a humanidade conclamará pelo cavaleiro branco de Apocalipse capítulo 6, onde toda a humanidade vai dizer: queremos alguém que nos traga paz, queremos alguém que nos traga segurança. Aí então ele vai se manifestar e ele vai dizer: eu tenho a solução, eu tenho o remédio, eu tenho a saída, eu tenho a solução, eu sou o provedor da paz. E é por isso que ele virá dessa maneira. Porém, ele se manifestará sob permissão e sob o domínio e o comando de Cristo, que estará liberando essas ações através das aberturas dos selos. Aquele livro que tem 7 selos. Então, o primeiro selo, ele desencadeia para que haja a manifestação do cavalo branco com o seu cavaleiro, que é o próprio anticristo. E nós não precisamos ficar aguardando mais nada, porque nesse dia a revelação de Deus é essa: ele não vai governar, ele já está governando. E o seu órgão de governo mundial se chama ONU, através da OMS, tá? Através de todos os seus instrumentos que influenciam em todo o planeta Terra. Já parou para prestar atenção que nós somos governados e comandados, recebemos ordens e temos que acatar de pessoas que nós nem conhecemos, pessoas que nós nem elegemos? Você elegeu aquele cidadão africano que está lá na OMS? Ele que colocou o mundo inteiro trancado em suas casas, que mandou fechar todas as igrejas do mundo? Você elegeu ele? Você votou nele? Pois bem, você não elegeu e nem votou, mas ele dá ordem e todo mundo tem que obedecer. Tem que ficar dentro de casa. Pessoas não puderam cultuar. Escuta isso, gente. Quem está assistindo o jornal aí? Quem está acompanhando as notícias? Tá vendo aí esse negócio voltando de novo? Você vê essa nova doença, essa varíola? O negócio está ficando feio de novo. Eu não duvido muito que daqui uns tempos o africano, a OMS, novamente a ONU, vai ditar as regras. Fecha tudo. Fecha tudo! Sabe? Isso aqui, ó, é uma leitura de cenário que eu estou fazendo, tá? Para que você entenda melhor essa parte aqui da revelação. E você tá achando que o anticristo ainda não tá fazendo nada, gente? Tá achando que o cavaleiro branco ainda não está operando? O espírito dele já está aí. Acorda, igreja. A ONU está a serviço do cavalo branco, do espírito do anticristo. Já estão andando e comandando no mundo. Eles fecham igreja, abrem igreja, fecham empresas e abrem empresas. Eles param países e movimentam países. E tudo isso sem receber nenhum voto. Eles estão lá no poder, eles estão no comando e o mundo inteiro se dobra diante do seu poderio, se dobra diante da sua autoridade. Nós, como igreja, não aguardamos esse cavaleiro de Apocalipse 6. Nós, como igreja, aguardamos o cavaleiro do Apocalipse 19 e ele há de se manifestar. Nós, como igreja, aguardamos esse momento e cavalgaremos com ele. Apocalipse capítulo de número 19, versículo 11. Este é o cavaleiro que eu e você esperamos. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja por justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho finos, brancos e puros, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, glória a Deus. É esse o cavaleiro que nós aguardamos. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso cavaleiro. Esse é o que nós aguardamos. Não do Apocalipse 6. Não.
do Apocalipse 6 é para os que vão ficar aí. E lembre-se de uma coisa, já estamos vivendo o princípio de dores, meus irmãos. Já estamos vivendo o princípio de dores. E nesse dia você recebe essa revelação de Deus. O anticristo, o espírito do anticristo já está coordenando, já está governando de uma forma limitada esse mundo através da ONU e todos os seus braços, todas as suas instituições em todo o planeta Terra. A Terra está curvada e obedecendo e submissa ao poder do espírito do anticristo. Mas nós, como igreja, iremos resistir até o dia em que a trombeta há de tocar. Nos encontraremos com ele nos ares e viveremos para todo sempre, reinando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Compartilha isso. Em nome de Jesus Cristo. Esteja passando. Note esse detalhe, ó. Estarei colocando nos próximos dias mais um cavaleiro, tá? No outro dia, mais outro cavaleiro e no outro dia, mais outro cavaleiro. E esse vídeo será lançado sempre aqui, depois do culto, às 22 horas, aqui ao vivo em uma live, tá bom? Temos mais 3 cavaleiros. Hoje ouvimos um pouco do cavaleiro que está no cavalo branco. Vamos ouvir sobre o cavaleiro que está no cavalo preto, no cavalo amarelo e no cavalo vermelho. E vamos ver a revelação de Deus, irmãos. Dentro da revelação de Deus, Deus nos deu, sabe, todos os órgãos mundiais que estão ligados ao cavalo vermelho, ao cavalo preto e ao cavalo amarelo, tá? Deus nos deu essa revelação e eu vou passar para você aqui essas revelações. Estejam atentos, estejam acompanhando, compartilhe e pode aguardar, porque amanhã, às 22 horas, estarei entrando com o segundo cavaleiro e nós teremos a revelação, traremos a revelação que Deus nos deu dos órgãos mundiais e globais que estão ligados a esse cavaleiro, amém? Chegamos na casa do Santos, cadê o Santos? E aí? Como é que você tá, garotão? Saudade de você. Você tá bem? Tá? Tirar o chapéu. Aí. Ai, como eu queria levar esse menino pro Brasil pra operar, mano. As vistas. Mas é difícil, viu? Difícil. Oi, Santos. Pelo menos no Malawi. A gente vê se consegue levar ele no Malawi. Tekauê? Ah? Tekauê? Nada. Para o quê? Tekauê. Não, Tekauê? Eu quero. Quer Tekauê? Eu só quero, Brasil. Também você. Lhe dá energia também para Malujo. Eu não segui nada, entendima nada. Dá um abraço aqui na pastora, aqui, ó. Abraço. Indi combatiri. Nossa. Paz, como está? Então, o que ele falou? Você vai levar para o Brasil. Então, nós queremos levar. você. E como é que nós faz? O Santos gosta do meu cabelo. Não é seu. Saudade que eu tava de você, mano. Vou levar ele pro Brasil, mano. Deus vai dar graça e condição pra nós fazer isso, em nome de Jesus.